Ora boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Footy, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então rapaziada, como podem ver, hoje eu decidi trazer um videozinho um pouco diferente, já não trago tier list aqui há já algum tempo, e hoje basicamente eu vou estar a classificar quais são os melhores treinadores portugueses da atualidade. Eu peguei assim mais ou menos os treinadores que treinam ali as principais ligas mundiais, desde o Brasileirão, aqui ao nosso próprio campeonato. Fui buscar também os treinadores que treinam na Inglaterra, o Paulo Fonseca da França e por aí adiante. Os que têm tido assim um pouquinho mais de destaque, principalmente neste ano e nas últimas temporadas também, rapaziada. Portanto, vamos começar a tier list, ok? E o primeiro que já me aparece aqui é então Abel Ferreira, né? Com certeza um dos melhores treinadores portugueses dos últimos anos. Está a fazer um belo trabalho no Palmeiras, há 5 anos no Palmeiras. Apesar de que, pronto, o período de avaliação que nós temos basicamente é o da época passada, né? Onde foi um ano complicado para o Abel, né? Mas conseguiu levar o Palmeiras à final da Libertadores, foi vice-campeão do Brasileirão, para não dizer que já começou a nova temporada, começou agora no Brasil, com a conquista do Paulistão, né? Portanto, dito isto, rapaziada, acho que o Abel é hoje um dos melhores treinadores portugueses, ok? Eu acabei por não vos dizer aqui, mas eu peguei as categorias Boss, que é para os melhores treinadores, Mister, que é para aqueles que são bons, mas não se chegam a melhores, Mid são os mais ou menos, fraquinhos são aqueles abaixo, e professor Pardal, basicamente. Mas acho que Abel Ferreira encaixa assim Mister, ok? Um dos melhores treinadores portugueses que temos na atualidade. Seguindo, temos então Jorge Jesus, rapaziada. Pá, Jorge Jesus não preciso falar, que é dos melhores treinadores portugueses da atualidade, com certeza. Pronto, apesar de neste momento estar na Arábia Saudita, já está lá há algum tempo, está a fazer um bom trabalho no Al Nassr. Neste momento, o Al Nassr está na liderança do campeonato saudita, ok? Então, ao que tudo indica, é bem provável que o Jorge Jesus consiga calçar mais um título saudita, que não conseguiu na época passada pelo Al Hilal. Pá, as suas equipas jogam muito bem à bola, rapaziada. Olha, eu não sei se eu não meto o Jorge Jesus a boss, mano. Epá, eu não sei se eu não meto ele a boss. É que ele está na Arábia, né? Isso que é complicado. Mas eu diria que sim, mano. Eu diria que o Jorge Jesus é capaz de ser dos melhores treinadores portugueses da atualidade. Não, acho que é um bocado injusto com o Abel. Vou pôr os dois aqui mais ou menos na categoria Mister, porque pronto, tem estado a fazer bons trabalhos em campeonatos fora da esfera europeia, digamos assim. A seguir temos mais outro treinador português em destaque no Brasil, que é então o Leonardo Jardim, né? Vocês devem se lembrar mais dele pelo trabalho que ele fez no Mónaco e também pela sua passagem pelo Sporting, mas a verdade é que ele tem se aventurado pelo Brasil, chegou agora ao Flamengo, onde já chegou e foi campeão, mas principalmente na época passada fez uma boa temporada pelo Cruzeiro, pegou um Cruzeiro fragilizado que lutava para não descer e levou à meia final da Copa do Brasil e ao terceiro lugar do Brasileirão. Durante muito tempo lutou pelo título do Brasileirão e, portanto, tenho que dizer que Leonardo Jardim é Mister, né? É dos melhores treinadores portugueses que nós temos aí disponíveis. É um treinadoraço do caraças, o nosso Mister Leonardo Jardim. Sim. Falando de treinadores portugueses no Brasil, para completarmos a trinca dos portugueses que estão no Brasil neste momento, pá, Luís Castro, que neste momento está no Grêmio, não tenho muito a apontar, ele acabou de chegar no Grêmio. Antes do Grêmio, se eu não me engano, ele estava no futebol árabe, eu acho que ele estava a treinar um clube dos Emirados. Ele que recentemente também teve aquela passagem pelo Al Nassr, onde não conseguiu ganhar nada, teve a passagem de sucesso no Botafogo, mas que saiu a meio do ano. Acho que o Luís Castro já seria um pouquinho mais forçado por aqui em Mister, porque os últimos trabalhos dele não são tão bons, né? Ele tem ali Al Nassr, Botafogo ele sai a meio, treinou aquele clube esquisito, portanto, pá, eu vou pôr em mid, não chega a fraquinho, mas mid, porque ainda assim, se ele tivesse completado o trabalho dele de Botafogo em 2023, talvez pudesse estar um pouquinho mais acima. Passando para o primeiro dos treinadores portugueses que nós temos aqui a treinar em Inglaterra, Marco Silva, rapaziada. Pá, o Marco Silva, vocês sabem como é que é, ele já está há bastante tempo no Fulham, ok? E ele também tem feito carreira na Inglaterra, praticamente, treinou o Hull City também, e o Everton, se eu não me engano. Agora está na sua caminhada pelo Fulham.
Pá, não tem muito a dizer, o Marco Silva não conseguiu até hoje fazer um deslumbre no Fulham. Até agora ele tem feito um trabalho bom, portanto eu vou pôr em mid aqui ao lado do Luís Castro. Tem feito um bom trabalho, mas acho que não chega a Mister, porque ele ainda não teve assim aquele feito assim memorável no Fulham, tipo, caraças, o gajo chegou numa final da FA Cup, levou o Fulham para as competições europeias. Portanto eu vou pôr em mid, rapaziada. O próximo que nós temos aqui é então José Mourinho. Lembrando que isto é atualidade, né? Porque se fosse normal a gente já metia logo o Mourinho aqui em boss, né? Mas José Mourinho, rapaziada, os seus últimos trabalhos não são dos melhores, né? O trabalho dele no Fenerbahçe é um trabalho em que ele perde o campeonato turco. Tem o trabalho na Roma que ele sai um pouco chutado, apesar de ter ganho a Conference na primeira temporada. A segunda já não é assim tão boa, apesar de chegar a uma final de Liga Europa. A terceira, então, já é um desastre, sai despedido em janeiro. O trabalho dele no Benfica tem sido assim, muitos altos e baixos. Portanto, é com alguma tristeza que eu digo que o Mourinho hoje é mid. O Mourinho hoje é mid, mano. Sinceramente, acho que o trabalho de Mourinho hoje não se compara ao trabalho de Abel Ferreira ou de Jorge Jesus ou até mesmo de Leonardo Jardim, que eu acho que têm tido melhores trabalhos nos últimos anos. Infelizmente, eu gosto muito do Mourinho pessoalmente, mas sou obrigado a pô-lo em mid aqui. Passando a outro treinador português em Inglaterra, temos então Nuno Espírito Santo, né? Se isto fosse há uns meses atrás, o Nuno Espírito Santo estaria muito melhor cotado, mas neste momento ele está no West Ham, né? Ele tem feito carreira na Inglaterra nos últimos anos, né? Fez aquele grande trabalho no Forest, onde levou o Forest às competições europeias, à meia final da FA Cup também. Também tem aquele trabalho interessantíssimo no Wolves recentemente, que também leva o Wolves às competições europeias. Claro, tem aquele trabalho um bocado decepcionante no Tottenham, que é o que o joga um bocado para baixo, e pronto, no West Ham tem sido um trabalho de sobrevivência. Eu acho que Nuno Espírito Santo é mister, né, rapaziada? O Nuno Espírito Santo é aquele treinador que tem pego equipas mids da Inglaterra e tem levado a competições europeias, portanto, não tem como não pôr o homem aqui em Mister à frente do Leonardo Jardim, inclusivamente, ok? Seguinte, temos Paulo Fonseca. Paulo Fonseca que está na sua segunda temporada de Lyon, sua primeira temporada completa. Até agora está a fazer um trabalho interessante, está a conseguir levar o Lyon nos primeiros lugares da Liga Francesa, apesar de já estar eliminado na Taça de França, mas estar vivo na Liga Europa, onde é um dos grandes favoritos, né? Detalhe também que o Paulo Fonseca tem aquele trabalho na época passada do Milan que foi bem decepcionante, tem aquele trabalho interessantinho no Lille. Pá, eu não acho que chega a Mister, eu vou deixar em mid. Os últimos trabalhos de Paulo Fonseca são interessantes, mas não chega a ter assim um grande destaque, ok? Portanto, por enquanto vou pôr em mid. Passando ao próximo, temos então Ruben Amorim, né? Este é um bocado difícil de classificar, pronto, porque ele teve aquela grande passagem no Manchester, no United, não estou maluco. Ele teve aquela grande passagem no Sporting, né? Onde ele tirou a cerca de 20 anos de título nacional do Sporting, ainda por cima complementou ganhando mais um campeonato e encaminhando o bicampeonato da época passada, no qual ele saiu a meio da temporada. Pronto, no United fez um trabalho muito controverso, terminando nos últimos lugares da Premier, apesar de tudo ainda chegou na final da Liga Europa, onde perdeu. Dito isto, rapaziada, epá, é difícil, mano. É difícil classificar o Amorim, porque ele é despedido do United, mas quando ele é despedido do United, ele deixa o United em quinto ou sexto lugar, mano. Apesar, pronto, da eliminação nas taças. Portanto, não acho que seja um mau treinador, na minha opinião. É que eu estou a enfiar quase toda a gente aqui em Mister, né? Mas eu diria que Ruben Amorim é Mister. Eu sei que o último trabalho dele no United não foi dos melhores, mas também não posso ignorar o trabalhão que ele fez no Sporting e ter levado o United a uma final europeia também, né? Seguinte, temos aqui o Rui Borges, rapaziada. Rui Borges, treinador do Sporting, que vale lembrar que já na época passada fez aquela grande fase de Liga da Conference com o Vitória, ok? Ele liderou o Vitória durante toda a fase de Liga da Conference, depois assume o Sporting no final de dezembro, onde conquista a dobradinha. Esta temporada, pronto, já foi uma temporada um pouquinho mais abaixo, mas é uma temporada em que faz também uma grande fase de Liga de Champions. Portanto, malta,
Por mais que, pronto, vocês sabem que eu sou um grande crítico do Rui Borges, mas eu vou pôr aqui Mister também, né? Não dá para ignorar o que ele tem feito bons trabalhos, tem feito bom trabalho no Sporting, pá, dobradinha fala por si, portanto tem que pôr em Mister, né? Avançando, temos então Sérgio Conceição, né? Sérgio Conceição que, pá, se fôssemos falar, falaríamos principalmente dos seus tempos de Porto, né? Onde no Porto não tem o que dizer, ganhou 3 campeonatos, ganhou taças de Portugal a dar com um pau. E pronto, só que as suas passagens mais recentes, né? Tem aquela passagem pelo Milan que não corre muito bem, de meia temporada, que ele chegou em janeiro, apesar de tudo ainda ganha um título, mas é eliminado cedo na Champions, perde a final da Taça de Itália, fica fora das competições europeias, e agora ele está no Al Ittihad, onde está a fazer um trabalho assim, portanto... Pá, não sei, rapaziada. Eu não sei se eu ponho o Sérgio Conceição como mid ou como mister, mano. Porque assim, ele fez um grande trabalho no Porto, né? Mas os trabalhos dele de Milan e Al Ittihad não foram tão interessantes, né? E o trabalho de Porto já lá vão 2 anos. Portanto, pá, eu vou pôr em mid. Não por mal, mas porque realmente não foram trabalhos tão interessantes. E por fim, rapaziada, temos então o Vítor Pereira, treinador português também, que tem andado por Inglaterra nos últimos anos, né? Na época passada treinou o Wolverhampton, onde salvou o Wolverhampton da descida, acabou por ser despedido no começo da época, agora está no Nottingham Forest, onde pronto, ele Nottingham Forest esse onde Vítor Pereira neste momento está na Liga Europa vivo, está a tentar não descer, portanto não tem muito o que dizer, ele chegou há pouco tempo. Se formos olhar para os trabalhos deles antes de ir para a Inglaterra, pronto, é aquela passagem no Brasil, onde no Flamengo é péssima, no Corinthians faz um bom trabalho. Neste momento eu colocaria Vítor Pereira como mid, rapaziada. Neste momento eu acho que nós não temos nenhum boss, porquê? Vou explicar porquê. Porque eu acho que neste momento não tem nenhum treinador português que possamos chamar de um dos melhores treinadores do mundo. Por isso é que eu não pus ninguém na categoria de boss. Mas temos vários bons treinadores a fazer bons trabalhos. São estes que pusemos aqui em Mister. E estes que eu pus aqui em Mid não significa que são maus treinadores, nem que estejam a fazer maus trabalhos, rapaziada. Só significa mesmo que estão a fazer um trabalho ok. Ok, Mid é metade assim. Estão a fazer trabalhos ok por onde estão. Lembrando que eu só fui buscar os principais treinadores portugueses da atualidade, rapaziada. Convido-vos a deixarem aqui nos comentários qual seria a vossa lista. Já agora fui eu que criei esta tier list. Se vocês quiserem fazê-la, está disponível no Tier List Maker. Se vocês quiserem mais vídeos como estes, deixem aqui nos comentários também para eu saber, rapaziada. Deixem aquele likezão para incentivar a fazer mais vídeos destes de tier list, a classificar cenas. Espero que vocês gostem. E já sabem, inscrevam-se no canal, malta. Portanto, fui.